Bom, um último, nessa linha, então, de identificar influente e tudo mais, uma linha que a gente abordou seria do expert. Faz mais sentido, por exemplo, né, a gente jogou os spammers para baixo, mas a gente quer pegar os caras lá em cima. E essa coisa de page rank, tópico, a gente não é por aí. Né? Eu quero saber quem é influente, não porque muita gente segue ele e tal, eu quero saber, talvez tenha outra fonte de informação que vai me dizer quem é um expert no assunto. Então vamos supor, na vida real aqui, quem é expert, né, enfim, computação evolucionária? Quero saber isso. Será que tem esses caras no Twitter? Eu posso seguir eles, ver os posts deles? Né? Como encontrar esses caras? Então, o Twitter tem um sistema de busca por pessoas, que é o Whom to Follow, quem que você vai seguir. Então você busca lá o tópico, você bota a computação evolucionária e ele vai te falar quem que é expert naquilo lá. Como que ele funciona? Ele não descreveu como que ele funciona, mas como a gente inferiu que é o que ele funciona. Né? Basicamente ele deve olhar a biografia, né, como a pessoa se descreve, e ver o número de seguidores, se é um perfil verificado, se é uma conta verificada, para poder criar o ranking. Né? Então, a gente falou, poxa, não dá para fazer um negócio mais bem elaborado? Vocês já viram listas no Twitter? Né? Listas no Twitter você pode organizar quem você segue em tópicos. Então eu falo assim, restaurantes, aí eu ponho todo mundo sobre restaurantes. Enfim, aqui eu tenho um exemplo claro. Ó. Esse cara aqui é um jornalista, pegamos as listas dele, olha lá, News, aí ele botou New York Times, BBC, é como ele está organizando quem ele segue. Né? Eminem, aqui é música, né? Eminem, Coldplay, Britney Spears e tal, né? Comida, né? Ele colocou vários. Então, as pessoas, a gente falou, poxa, se a gente coletar isso em larga escala, aí eu vou ter o rótulo, né? Que várias pessoas falaram, vamos supor, se várias pessoas colocarem lá, mídias sociais, né? Computação social, colocar isso para mim, eu sou um expert em computação social. Era essa a nossa ideia, vamos coletar em larga escala quem está rotulando quem. Isso é um rótulo que as pessoas estão dando. Né? E foi isso que a gente fez. E a gente validou essa ideia, mas era uma validação muito ainda com exemplos. A gente pegou, por exemplo, esse caso aqui. Esse cara é um comediante americano e tal, bastante famoso lá. E esse cara se descreve como astrophysicist. Né? E aí, se você buscar por astrophysicist, você vai achar ele em primeiro lugar. Porque ele é uma conta verificada que se descreve como astrophysicist. O cara é comediante. Se você olhar as palavras mais comuns nos tweets deles, né, você tem fair, happy, love, não diz muita coisa. E se você olhar quem colocou ele em alguma lista, como as listas descrevem ele, você tem celebridade, celeb, funny, humor, music, ele fez alguns filmes, né, movies, laugh, comics, quer dizer, muito mais informativo. Então a gente tinha feito uma validação nesse ponto da pesquisa, ainda com exemplos assim. Né? A gente falou assim, cara, a gente está mandando muito bem, a gente podia fazer um sistema real e comparar isso com o Twitter. Aí antes de publicar, a gente resolveu dar espaço para realmente mostrar que o que a gente fez tinha mais valor ali. Né? Então a gente fez uma máquina de busca e a gente fez um sistema que mostra as duas como um teste cego, esses de cerveja. Né? E aí, qual cerveja que você gostou mais? Foi isso que a gente fez, qual máquina de busca você gostou mais? Né? E a gente mostrou que a gente ganhou do Twitter na opinião de uns 300 usuários que responderam nossa pesquisa. Né? Ou seja, música, a máquina de busca nossa é aquela lá, ela realmente coloca pessoas, porque as pessoas que foram rotuladas como música. Né? E aqui a máquina de busca do próprio Twitter vai pegar essas empresas grandes, iTunes Music, Sony Music, que não deixa de ser um resultado, são diferentes. Algumas pessoas preferiram neste cá, certo? No geral, o nosso ganhou, mas são resultados diferentes. Né? São muito diferentes pela forma que foram implementados. Difícil de comparar. E essa foi a nossa forma de validar. Né? Colocar um sistema está no ar. Mas ele não está sendo atualizado. Então ele deve estar pior hoje. Né? Bom, por último, a parte de análise de sentimentos, é o trabalho mais recente que a gente fez. A análise de sentimentos é um ferramental tão importante nesse momento, porque com dados de redes sociais agora você pode extrair a opinião das pessoas. Né? Então, será que gostaram do carro novo que acabou de sair? A empresa quer saber isso. Né? Será que gostaram do show que a gente organizou lá? Será que tem muita gente interessada em saber a repercussão, saber se gostaram ou não de alguma coisa? E aquilo ali, a rede social está repleta de opinião.
né? Então, surgiram muitas ferramentas novas agora que monitoram web, e quase todas elas simplesmente usam um método de análise de sentimento. E muitas vezes não é o mesmo, né? Então a gente começou a investigar e a gente foi dar um passo para trás. Falou assim, mas qual método nós vamos usar? Todo mundo usa esse, não é resposta, né? Por quê? E começamos a investigar e viu que a gente percebeu. Primeiro, né, existem vários métodos de contextos diferentes. Você tem método baseado em machine learning, você tem método baseado em diversos contextos. Tem método que é extraído da psicologia, escala psicométrica adaptada para o contexto da web, né? Método léxico, né, que é simplesmente um dicionário com palavras, tal, deu um matching, é positivo, é negativo. E muito método que não é só positivo e negativo, eles vão para outros casos, mas acabam sendo usados como positivo e negativo. E a gente olha aquilo, um método é extremamente popular na comunidade tal, o outro método é extremamente popular na comunidade tal. Fora da computação, o método mais usado é um método pago que ninguém sabe direito como é que funciona. Então a coisa estava meio perdida, foi esse ponto que a gente entendeu. Então o que a gente fez? Nós temos que comparar os métodos existentes. Pegar os métodos populares e comparar. E entender vantagens, desvantagens, limitação e tudo mais. Desafio, criar uma coleção rotulada para isso, né? A gente conseguiu uma coleção, ela é razoavelmente pequena nesse trabalho até agora. Nesse momento, né, tem um aluno trabalhando nisso, a gente está usando a Amazon Mechanical Turk para rotular, né, que a gente paga baratinho para cada avaliação de tweet, para o cara dizer se é positivo ou negativo. A gente está usando o sistema da Amazon e a gente vai conseguir uma base bem maior. Depois, liberar ela, para que as pessoas possam seguir com isso, né? Então, nesse trabalho até aqui, a gente fez 8 métodos, né? A gente comparou eles. Resultados principais. Nenhum método foi sempre superior. Teve um método que foi pior em média, foi o melhor num dataset no MySpace. Certo? Quer dizer, se o cara tivesse só o dataset no MySpace para avaliar aquele método, ele falava, tá vendo, meu método é o melhor de todos, né? O que mais? Os métodos populares classificam datasets totalmente negativos como positivos. Teve um método muito utilizado, que pegou um evento como a queda de um avião da Air France, a gente não tinha isso rotulado, mas a queda do avião da Air France, a maior parte dos métodos dava ele como negativo, mas tinha método que falava que a maior parte dos tweets ali eram positivos. Então, quer dizer, a coisa não tem consenso entre método, né? Dependendo do que você usar, você vai falar, o pessoal gosta mais da Dilma, o pessoal gosta menos da Dilma, fica muito... o que está implementado aí hoje, ninguém sabe direito o que está rodando, né? E o que está dizendo, tá? E aí a gente fez o seguinte, vamos fazer um sistema online. A gente fez o que a gente chamou de iFill. O sistema implementa os 8 métodos, você pode fazer o upload de um dataset seu, ele vai rodar os 8 métodos e te dar o resultado dos 8. A gente não... tem um método aqui que é pago, a gente não incluiu lá, mas a gente criou um método. O que é o método? E aí a gente colocou no lugar, né? O método pago a gente não pode colocar rodando publicamente, né? O que é o método combinado? A gente pegou todos os métodos, fez uma combinação entre eles. Cada método vem de um background diferente, vem de uma coisa diferente, a gente criou uma ordem para falar, ó, prioridade é esse. Por exemplo, o método mais simplesinho aqui é o emoticons, né? Emoticons é essas carinhas e tal, né? É o que dá maior acurácia, mas maior parte dos tweets ou dos dados não tem emoticons, certo? Então, quando tem, usa ele. Segundo método, aí usa esse. Terceiro método, usa esse. A gente foi fazendo assim, porque aí você conseguiu uma acurácia muito alta e a gente só perdeu com o método combinado para emoticons, em termos você consegue uma cobertura alta e a segunda melhor acurácia, né, com o método combinado. E aí a gente liberou essas coisas todas. A ideia é construir agora uma outra coleção maior e liberar os dados, e vai ter mais 2 métodos novos, né? A ideia é essa, que se você criou um método novo, você pode comparar com os métodos existentes e dizer se ele é realmente melhor ou não. A ideia é que é só polaridade, se o método ele vai para várias coisas, não é o que a gente está comparando, né? E tem método que mede outro tipo de sentimento, entra em outras coisas, né? Enfim, essa é a nossa contribuição nessa área. Bom, eu encerro então essa palestra, né? A gente está criando, né, um grupo de estudos no tema de redes sociais. A gente chamou o grupo de NERDS, é o Núcleo de Estudos de Redes Sociais, né? A gente é bom em criar sigla, né? Então, a gente está buscando alunos de graduação, do mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Enfim, quem tiver interesse em trabalhar com esse tipo de coisa, é só me falar. Ok, obrigado. Perguntas?
Então, a pergunta dele é sobre a classificação de positivo e negativo, como se fosse feliz e triste, né? A ideia é, se você pegar, por exemplo, um texto sobre um carro, né? Você achou a hashtag sobre aquele carro, você quer saber se as pessoas gostaram ou não. Muitas vezes ele tem opinião. É uma opinião que gostou do carro ou que não gostou do carro, certo? O feliz e o triste, eles são relacionados, né? Mas o cara pode falar assim, estou extremamente decepcionado com esse carro, né? Decepcionado já é uma coisa de tristeza, eu fiquei triste ao ver esse carro, ele é muito feio. Enfim, está associado, não é necessariamente dizer que o cara está triste, que o cara está feliz. Pode ser que ele falou assim, não, estou triste, pelo menos ganhei um carro. Então, quer dizer, a coisa pode ser diferente, esse contexto a gente não olha, né? A gente já viu muito achismo, tem muita gente que fala assim, tem que olhar, sarcasmo, isso, aquilo e tal. Eu já vi gente falar que emoticons não ia funcionar, quer dizer, nos dados que a gente tem, emoticons deu a melhor acurácia, melhor que qualquer método de aprendizado, certo? Então, um método ali que chama Saint Strength, ele combina 9 métodos de classificação supervisionada, né? Então a gente não saiu testando cada classificador, não, a gente simplesmente usou o deles, certo? Que é o que combina, né? E eles deram o melhor resultado de maneira geral depois do combinado, certo? Foi o segundo melhor, depois do combinado, assim, de maneira... É que se a gente olhar num critério, o emoticons ganha, no outro ganha, né? Enfim, eles deram o melhor resultado ali, olhando aquele gráfico, eles estão na diagonal, logo embaixo ali do combinado. Mas a ideia é ser feliz e triste está associado, sim, apesar de serem coisas diferentes, a positivo e negativo. A gente joga tudo no mesmo balaio aí, todo mundo ou é positivo ou é negativo. Assim, uma pergunta, né? A pergunta dele é sobre, então, manipulação em redes sociais, né? Assim, tem muito trabalho que tenta entender, né? Tudo que a gente faz aqui, a gente está falando, propagação de informação no Twitter. Mas será que o Twitter, ele a gente consegue um mapeamento entre o que acontece no Twitter é o que acontece no mundo real, né? Quer dizer, o mapeamento entre o online e o offline, o quanto de diferença existe. O que acontece é que todo mundo sabe que existe um ruído. É como uma análise de sentimentos. Você vai ter ruído, vai ter coisa ali que está errada, né? E muita coisa não está quantificada. É difícil de quantificar. O quanto, por exemplo, uma pessoa uma estratégia de marketing, conseguiu manipular e tudo mais. Mas assim, quer ver? Eu vou te dar um exemplo de um trabalho. Tem um artigo na Science em que os caras fizeram o seguinte, um autor que chama Duncan Watts. Eles colocaram músicas para as pessoas ranquearem e dizer qual música era melhor. Eram músicas novas, criadas para pesquisa. E aí eles pediram grupos de pessoas para analisar e dizer qual que era a música, criar um ranking. Então, eles fizeram vários experimentos, vamos supor, fizeram com diferentes grupos, os experimentos eram assim, estatisticamente significativos, você tinha p-value, você tinha a coisa toda, mas cada vez uma música estava se tornando a mais popular. Não tinha, algumas, pela qualidade, acabavam entrando entre as top, realmente existia um padrão, mas em algumas vezes uma se tornou mais popular e lá embaixo, ela estava lá embaixo na outra grupo, certo? Outra coisa que eles fizeram foi o seguinte, já deram um ranking falso, para ver se as pessoas seguiam aquele ranking. E as pessoas seguiam aquele ranking. O que era mais popular, se tornou mais popular. Certo? Então, esse tipo de experimento, assim, existe estudo nisso, mas não existe ainda uma área aberta, né? No lado de mídia social, a gente está fazendo um experimento que é exatamente isso. Só que a gente foi para o lado de YouTube. Se eu colocar um vídeo no YouTube e mudar os metadados todos, isso é um trabalho ainda não publicado, tá? Está em andamento. De um aluno de doutorado aqui meu. Se a gente mudar os dados, ele mudou dentro do proxy. Ele exibe uma janela sem URL com a página do YouTube, o vídeo e os metadados. E tal. E aí ele consegue alterar os metadados. Ele exibe o vídeo, está escrito, é tudo do YouTube, está vindo o vídeo direto do YouTube, porém ele muda os metadados. E a gente bota isso no Amazon Mechanical Turk e a gente muda. Bota muita popularidade, bota os comentários todos positivos e vê se as pessoas caem. E elas estão caindo. Certo? Não é tanto,
mas existe uma tendência a ficar mais positivo quando a gente põe coisas mais positivas. Existe uma tendência a ficar mais negativo. E tem ainda um ponto que, se você tiver só coisa positiva, o cara discorda. Parece que ele fica, não é assim tão bom também não. Você não pode ser 100%, não. A gente está percebendo um ponto onde a coisa se quebra. Então, essas coisas são pesquisas em andamento, né? Tudo nessa direção. De mapear o offline com o online, entender o quanto existe manipulação dentro das redes sociais, o quanto de espaço para manipular existe. Né? É uma área de pesquisa. A pergunta é, né, se quando... Eu estou repetindo, né, para ver, a gente está até gravando, então, enfim, a pergunta é, você tá querendo saber se em citação, em rede de colaboração, não, em rede de citação, né, dentro de um artigo científico, se quando um cara cita, ele está citando falando bem ou se ele está citando falando mal, né? Muitas vezes não é falando mal, é falando assim, esse trabalho não aborda essa coisa, não é aquela coisa, né? Esse trabalho é um lixo, não é assim que se fala, né? Não tem, eu nunca vi nada desse tipo. Mas o meu sentimento é o seguinte, que vai ser difícil de capturar o negativo. Porque a pessoa não chega e fala, que coisa horrorosa esse trabalho tal, no artigo científico. Então você não vai ter muito método, não vai pegar, né? Não vai pegar negatividade naquela frase, na citação. Mas é um ponto interessante de analisar, quer dizer, às vezes o trabalho é super citado, mas ele é citado o aristotélico, assim, né? Me deu a primeira abordagem e ela, né? Depois todo mundo mete o pau naquela abordagem. Né? Então, vamos agradecer ao professor. Obrigado.